Remo e Paysandu na Série C. Resultados iguais, consequências diferentes. Estamos juntos outra vez aqui no NESF com o Segundo Guerra para você. E vamos lembrar também a boa vitória, mais uma na arrancada do Independente na 4ª divisão do futebol brasileiro. Na 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, Remo e Paysandu empataram. O Paysandu em 1-1 com o Manaus, o Remo em 0-0 com o Vila Nova. Resultados iguais, 2 empates, mas consequências diferentes, sem dúvida. O Paysandu empatou em casa, no Mangueirão, contra a equipe manauara. O Remo conquistou o empate, a igualdade fora de casa contra o Vila Nova em Goiânia. É bom dizer que o empate em 1-1 do Paysandu contra o Manaus foi conquistado já na reta final. O Paysandu perdia o jogo por 1-0 e acabou numa cobrança de pênalti do William Barros, igualando a partida. Pelas circunstâncias, acabou sendo menos trágico do que poderia ser se a derrota acontecesse. Mas a reflexão vem. Se o Paysandu tivesse vencido, ele estaria no G4, seria o 4º colocado. É verdade que os resultados da rodada ajudaram o Paysandu. Todos os outros resultados foram interessantes, exceto o próprio resultado bicolor. Na partida, o Paysandu fez um razoável primeiro tempo, fez um início de segundo tempo muito bom, parecia até que ele cuidaria o jogo, teve várias oportunidades, vários momentos agudos para definir o jogo e após ter tido a melhor oportunidade, logo na sequência, o Manaus chegou ao seu gol na bola parada, a metida do Daniel Costa, a cabeçada do Luiz Fernando, tudo isso no miolo do segundo tempo. O Paysandu buscou forças e conseguiu um empate na penalidade máxima. 1-1, resultado que deixou o técnico João Brigatti muito incomodado, muito entristecido até, eu diria, na sua estreia, na sua reestreia com o comando da equipe bicolor. Agora resta ao Paysandu 5 jogos. É bem verdade, repito, que as equipes estão muito próximas. O Manaus tem 2 pontos a mais que o Paysandu. O Manaus é o 4º, o Paysandu é o 7º. E agora a distância do Paysandu para o 9º, que é o Botafogo, é de 4 pontos. Botafogo, que inclusive trocou de técnico para tentar uma reação e se salvar deste rebaixamento que está sendo encaminhado da forma como o Belo vem jogando. O Imperatriz já caiu. Na verdade, nós temos o Santa Cruz classificado, o Vila Nova e o Remo encaminhados e esta última vaga sendo disputada por 5 equipes. O empate do Remo contra o Vila Nova foi importante porque não desgarrou o Remo, o Leão do Tigre. Continuam colados, 24 e 23 pontos. O goleiro Vinícius pegou mais uma penalidade máxima. No último lance do jogo, quase, mas por muito pouco, o Vila Nova não fazia o gol da vitória. Um 0-0 que demonstra com clareza o que é o modelo de jogo da equipe goiana. Muito bem postada defensivamente e com boas estocadas. É um time que pouco toma gol. Aliás, só tomou um gol como mandante ao longo de toda a competição, de toda a Série C do Campeonato Brasileiro. O Remo tentou, mas não conseguiu outra vez ser forte, ser ofensivo como vem sendo quando joga em casa. Foi assim contra a equipe do Ferroviário quando perdeu por 1-0. E também contra a equipe do Vila teve este comportamento apenas razoável. Não fez uma boa partida o Leão Azul. Em suma, o Paysandu até teve a possibilidade de estrear o Vitor Feijão, que não deu tempero algum ao time bicolor. E o clube do Remo terá agora que ajustar o lado esquerdo defensivo, porque perdeu Jansen e Marlon pelo 3º cartão amarelo para o jogo do próximo domingo. Vale lembrar também, agora
O Paysandu precisa de uma reação significativa e faz os 2 próximos jogos fora de casa. E o Remo, que vai agora administrar a sua classificação muito próxima, quase que confirmada, é claro que não matematicamente, o Remo tem 2 jogos em casa. Então, a sequência do Remo, pelo menos nas 2 próximas rodadas, é bem interessante. A do Paysandu vai ser importante que o time entenda o que quer o técnico João Brigatti e busque resultados fora de casa. O Paysandu precisa vencer, não apenas pontuar, precisa vencer os 2 próximos jogos para brigar diretamente por esta 4ª vaga para a próxima fase da competição. Vamos aguardar os próximos acontecimentos. Se o Paysandu vai contratar, se não vai, está buscando no mercado, mas está difícil, o Remo ainda pensa em contratação. É a reta final, é a definição desta Série C. E o Paulo Bonamigo administrou o jogo contra o Vila Nova e entendeu que o resultado foi muito bom pela maneira de jogar, pela forma de atuar da equipe do Vila Nova. Resultados iguais, repito, mas com consequências diferentes. E na Série D, o Independente venceu mais uma, venceu a equipe do Bragantino por 3-2, o Tubarão mantém a liderança, o Galo agora é o 5º colocado, é verdade que está a 6 pontos do Rio Branco, que é o 4º colocado, é uma situação difícil ainda para buscar a classificação, mas sinceramente, com tantas surpresas, o Independente ainda pode fazer mais e quem sabe até sonhar com esta possibilidade, remota é verdade, de se classificar para a próxima etapa. O Bragantino, mesmo com a derrota, segue muito bem, obrigado, na competição. É isso, amigos. Até a próxima.